oi, gente, eu sou Marcela Aquino e este é o Marcela Aquino Pode. Olha só, o tema de hoje é violência doméstica e seus efeitos emocionais, tá? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas aqui que dominam esse assunto, né? Que são, assim, uma voz muito potente pra gente, para nós mulheres, para todo mundo do município, para toda a população. Então tá comigo aqui a doutora Raquel Sarmento, seja bem-vinda. Obrigada, Marcela, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essa dor que tem latejado na alma das nossas mulheres, não é de hoje. Exatamente. Mas a gente vai quebrar esse silêncio. Isso, exatamente. E para quebrar esse silêncio, a doutora Maria Carolina também está aqui com a gente, né? Obrigada, Marcela, Obrigada pelo convite novamente. Obrigada. Estar aqui no Aquinopod. Estou muito feliz que vocês conseguiram aí conciliar essa agenda, porque a gente sabe que é assim uma correria, uma loucura o dia a dia de vocês, tá? E claro, também está aqui comigo a minha mãe, a dona Meire. Tá Oi, gente. Hoje vai ser um episódio que, gente, vocês têm que assistir. É necessário esse episódio, tá? Então, assim, eu vou dar o boa noite aqui, né, pra geral, nos comentários, pra gente já começar com esse assunto. O pessoal tá esperando, né, tá sendo muito esperado esse episódio, esse tema, né, pra ser abordado. Então, o Celso, ele tá aqui assistindo a gente, o Bonezinho também, a Patrícia Costa dando uma boa noite, a Valdenice, oi Valdenice, seja bem-vinda, viu? A Rosimeire, o Murilo, Pérola Santos, olha que nome bonito, dando boa noite aqui pra gente. Ela é da estadual, da Condição Feminina Estadual. Ela tá aqui acompanhando Sim, a gente. É isso aí mesmo, boa noite, Pérola. A Cida, Maria Tereza, Gustavo. Então, assim, gente, eu quero dar uma boa noite para todo mundo. Seja bem-vindo a esse episódio que é tão importante e tão necessário para todos nós, né? Então, comece falando um pouquinho de você, né, doutora? Vamos lá, meu nome é Raquel Sarmento, eu atuo já há 24 anos como advogada. A minha atuação é específica em direito de família e violência doméstica. Já fui presidente da comissão de combate, presidente da comissão da criança e do adolescente pela OAB por 2 triênios e atualmente estou como presidente da comissão de combate à violência doméstica pela OAB Araras. Uau. Também sou palestrante do segmento Quebrando o Silêncio já há 16 anos e estou aí nessa missão e palestrante, assim, em toda situação que envolve essa dor da mulher, né? Eu estou sempre à frente. Cumprimento, eu estou vendo aqui algumas colegas minhas, alguns colegas que fazem parte da comissão, muito bem-vindo, alguns ativistas que trabalharam comigo, a exemplo do Dr. Gustavo Viegas, Arthur Berberian, doutora Maria Carolina, e a melhor aqui, que é a dona Maria Tereza Della Coleta Lima, que é minha mãe, viu, doutora? Dona que legal! Minha mãe também é muito presente. Ai, que mas olha, Marcela, hoje para mim é muito importante eu estar do lado da doutora Maria Carolina. Eu estou sem acreditar eu que agradeço. Para mim é uma honra estar do lado de uma psiquiatra de uma magnitude como ela e que consegue, ela sai do momento de médica e ela consegue invadir a alma dessa mulher e eu sei que ela anda a milha mais dentro do consultório dela e para mim é uma honra estar do lado dela. Eu quero fazer um elogio também para a doutora Maria Carolina, que ela é maravilhosa, gente. Então, você que precisa de ajuda, alguma coisa, busque ela. Ela é médica psiquiatra, né? E tem vezes que eu chego lá, assim, tipo, sem uma resposta, sem alguma solução. Aí ela vem e conversa. Tanto do medicamento vai lá certeiro, sabe? Assim, aí toda vez eu chego em casa e falo assim, nossa, mãe, a doutora Maria Carolina, ela é tão maravilhosa que eu tenho vontade de beijar a boca dela. É porque, tipo assim, por exemplo, aconteceu, acho que foi na última consulta, eu não lembro, que teve a troca de medicamento. Aí eu comecei a ler a bula
E era tudo sintomas para aquilo que eu tava precisando. Porque às vezes a gente chega lá na consulta, fala, só que aí fica, será que ela entendeu o que eu tô falando? Será que não sei, você fica assim com... Será que eu me expressei direito? A gente fica Será que eu assim. falei tudo que ela precisava pra me ajudar? Aí vê que vai dando certo o tratamento, tudo maravilhoso. Vai fluindo. Oh, mas é verdade, eu chego e falo assim, nossa, ela é tão maravilhosa que eu tenho vontade de beijar a boca dela, que ela é muito boa. Meu Deus do céu, eu fico assim, de verdade. Sua filha é uma figura, vem. Vai falar brincando. Eu sei. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. É só pra descontrair um pouquinho. Quebrar o clima. O povo relaxar, Isso né? aí. O povo ir entrando aí, conhecendo. E é isso, gente. Como que funciona, assim, a vítima, né? Tipo, primeiro ela chega até você. Não. Sempre vai Ela na vai psiquiatra. com a doutora Carolina. Por incrível que pareça, a maioria, ela busca... Ela chega no consultório, doutora. Ela vai. chega no consultório, geralmente perdida, dizendo que eu devo estar louca, porque eu tô... Olha o que eu tô fazendo com o meu casamento. Eu não presto mesmo, eu preciso de ajuda. Aí ela começa a contar a história, vai contando a história, eu vou ouvindo, e a gente vai vendo que não é bem assim. Aí, aos pouquinhos, nós vamos conversando com essa paciente, mostrando que não é bem assim do jeito que ela tá me trazendo. Até que é o ponto que ela fala, agora eu tô forte, quero coragem. Quem que eu procuro? Eu preciso agora de uma advogada. Entendi. Agora eu quero denunciar. Você não prepara. Agora eu já... A não ser aquelas mulheres muito instruídas e evoluídas, assim, de bagagem, que sabe da lei, que sabe do conhecimento, que sabe que aquilo não é certo, que isso é raro, né? Porque a gente é desprovida dessas situações, porque tem muito envolvimento emocional. Então, a gente procura sempre uma ajuda psiquiátrica primeiro, ou psicológica. Eu queria fazer uma observação só para o povo entender durante o papo que for fluindo, tá? Tem as profissionais aqui, né? E minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica por muitos anos, mais de 20 anos, né? Então, assim, eu falei pra ela, você quer ir nesse episódio? Eu aguento, não sei o que, não sei o que lá. Falei, mas qualquer coisa, se sentir incomodado. Tirar as dúvidas é comigo mesmo, né? Mas vai ser muito importante aqui pra gente, relatos também. Vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente, tiver alguma dúvida, quiser relatar alguma coisa, compartilhar essas experiências, superação, manda pra gente aí nos comentários. E aproveitando, já vai compartilhando essa live aí, porque bastante gente pode estar precisando assistir ela, tá bom? Exatamente. Marcela, é muito engraçado que quando eu tenho uma palestra onde eu falo sobre os 9 tipos de violência que essa mulher perpassa ao longo da vida. A mídia fala em 5 tipos de violência. Só que a gente vai eu coloco, eu não coloco definições. Eu vou colocando as coisas da vida, né? Dando exemplos de cases do escritório, cases que a gente vê na mídia. E, enfim, fatos que realmente acontecem. Eu termino essa palestra, eu tenho mulheres que vão desde da sua tenridade aí, já na sua adolescência, entrando na adolescência, até mulheres assim, chegando nos seus 80 anos, com os olhos marejados e falando o seguinte: eu vivi uma vida de violência e eu não sabia que isso que você falou, esse exemplo que você deu, era violência moral. Eu não sabia que isso que você falou era violência psicológica ou era violência patrimonial. Olha, eu vivi isso, a violência religiosa que você falou, eu também não sabia que isso não podia. Né? A semana retrasada eu fui chamada num caso em Criciúma, estado de Santa Catarina. Parabéns para a polícia de lá, parabéns para o judiciário de lá, top, né? que fez assim um trabalho maravilhoso. Essa moça foi vítima de violência sexual pelo marido, ele traiu ela e ainda falava o seguinte: você vai ficar, você não quer ir embora? Porque eu quero trazer a outra para cá. Ela falou: não vou sair do meu patrimônio. Falei: então, enquanto você ficar aqui, você vai me servir. Porque estando dentro da minha casa, vai me servir. E ela filmou, eu levei, inclusive, parou de filmar no momento que ele estava estuprando ela.
reduzir aquele pedido e conseguimos uma medida protetiva. Mas quantas mulheres, porque esse homem não sabia, ele falou, imagine que isso da polícia que não manda na minha casa. Tanto que quando a polícia chegou para retirar ele da casa, ele falou, não, quero mandado. Mandado do quê? O senhor cometeu um crime. Ele falou, não, a mulher é minha. Então, muitas vezes essa mulher sequer sabe o que é crime. Então, não tem como ela ir, como foi a doutora Carolina falou, se ela é letrada, se ela tem uma bagagem, peraí, tô indo lá na delegacia, tô indo lá na advogada, vou no promotor, vou pro delegado. Mas quando ela não sabe, ela chega com a culpa no consultório da doutora Carolina. Exatamente. Doutora, aí a doutora falou assim, que nem a doutora falou assim, uma coisa assim que coube, eu vou fazer uma pergunta, às vezes, falando assim, ele não sabia se isso era crime. Então, assim, que nem aquela que nós estávamos falando lá, né? Ele não sabia ou ele sabia que era crime, mas a lei é fraca? Só para quem está assistindo, né? Eu acho saber. Que é um jogo de tudo. Primeiro, nós temos o machismo estrutural na sociedade. O coronelismo. Iniciado pelo coronelismo que nós vemos lá e todo um patriarcado. Dona Meire, só um parênteses. A senhora lembra daquela novela? Não sei se foi novela. Lhe prepare que eu vou lhe usar essa noite? Sim. Teve uma novela famosa? Prepare. Eu não lembro. Ministério Gabriel. Exato. Sim. Na novela fala, hoje lhe prepare que eu vou lhe usar. É verdade. Ela só levantava a saia, virava o rosto, ele usava, acabava. Eu lembro que virou meme isso daí, né? Sim. Ela fez piada Não, com isso. é isso. Aliás, hoje eu publiquei alguma coisa nesse sentido. As brincadeiras que as pessoas fazem, ou então que os homens fazem, e que vira uma coisa normativa. Né? Então, a brincadeira, e começou o negócio, eu peguei uma postagem de uma mulher que falou o seguinte, eu acabei de me casar, ele virou pra mim, a gente ainda estava assinando, fazendo as fotos, ele falou assim, agora você é minha propriedade. E deu risada e tirou foto assim, com a certidão. Mas é na brincadeira que se... Tudo começa. Que começa, é na Entendeu? brincadeira que começa. Agora a senhora me falou uma coisa, tá, essa lei, ela é forte ou ele não sabe? Então nós temos o machismo estrutural, que é cultura, você bater na mulher, você menosprezar a mulher. Nós temos aliada a falta não digo de empoderamento da justiça, mas uma falta de diligência da justiça. Nós estamos numa cidade onde nós temos uma delegacia da mulher. Nós estamos numa cidade que foi instalada o anexo da vara que vai cuidar apenas de casos relacionados à Lei Maria da Penha. Mas tem cidades que sequer delegacia tem. Então, esse homem se aproveita disso e se aproveita também que ele acua essa mulher. E aí eu jogo assim a bola para a doutora Carolina falar do perfil narcisístico. Por que ele faz e ele se aproveita? A Lei Maria da Penha é a lei mais completa que nós temos mundialmente falando. Só que com penas muito pequenas. Nós estamos falando de 3 anos de reclusão. Então é muito pequeno. Pois é. Entendeu? É 3 anos de reclusão. Aí vai lá, passa 3, 4 meses, aí vai um bom advogado e tira e pronto. Entendeu? Aí, então, é isso que eu estava falando para a doutora lá. Às vezes a pessoa até sabe, ele sabe sim o que está fazendo, sabe que é crime, só que também sabe que a lei é fraca, né? Então, vai lá, sabe aquele... E sabe como é que tá. Então, assim, e a Lei Maria da Penha é uma lei boa. É uma lei boa. Só que, assim, eu acho que nem em todos os casos eles são cumpridos. Porque eu vejo o caso de mulheres que já foi na delegacia, que já fez 4, 5 bilhetinhos da corrida, tinha medida protetiva e morreu na mão do marido. Tá, dona Meire, deixa eu explicar para a senhora. Nós temos um grande problema de mulheres que vão na delegacia, fazem os seus boletins de ocorrência e elas acham que fazendo aquele boletim ela já está resolvida, pronto, não preciso fazer mais nada. E não! Eu peguei casos lá no Conselho da Mulher, Pérola é testemunha, e peguei casos também na Comissão de Combate à Violência Doméstica. Ela falava assim, eu tô com 8 boletins de ocorrência e não foi feito nada. Claro, 8 boletins de ocorrência, por exemplo, de ameaça, que ela sequer foi informada, e se foi informada ela não entendeu, que ela estava sob ameaça, como que ela vai entender questões judiciais, né? Onde ela tinha 6 meses para representar.
Passava os 6 meses e ela acreditava que ainda estava valendo. Falta de informação. E aí falta informação. E aí vira o BO pizza. É o que a gente chama de BO pizza. Então, assim, que nem, por exemplo, não seria bom assim na delegacia, que tem umas delegacias boas que nem a doutora está falando, além da mulher ir lá para registrar uma queixa, ter uma pessoa ali para orientar, porque que nem a doutora está falando, tem umas que sabem os direitos, mas tem outras que que nem a doutora está falando, vai lá, registrou e acha que o problema está resolvido. Meire, o problema é o seguinte, a disponibilidade. Por exemplo, a Comissão de Combate à Violência Doméstica conta com 11 advogados. Eu não posso colocar um por dia lá na delegacia, são 11 apenas. Eu teria que ter pelo menos 90 advogados para fazer isso. Mas 90 advogados que veste a camisa e que vai o seguinte, eu vou para não vou ganhar. É um ativismo. Aonde que eu vou achar? Eu tenho 11 que eu trato assim com o maior carinho. Tem alguns aqui maravilhosos e que vestem a camisa, mas não tem. E eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não estou falando em termos de Araras, tá? Eu advogo em vários estados, eu falo numa globalização. Numa delegacia, 20% é preparado para atender uma mulher, o resto não é. Então. Aliás, sequer policiais civis tem lá. A maioria das delegacias você conta com profissionais que não deram certo na prefeitura e aí são cedidos para as delegacias, não tem nenhum curso, não sabem nem o que é uma Maria da Penha, não sabem nem qual a diferença da Lei Maria da Penha, do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a falta de formação e preparo é muito grande. Policiais militares que não sabem fazer o atendimento. Guardas municipais que não sabem fazer o atendimento. Então, há um despreparo. A lei é legal. Nós temos a lei do stalking, que está muito boa. Uma lei, assim, perfeita, muito legal. Mas e para aplicar? Lei da violência psicológica, eu preciso de um laudo. A doutora Carolina faz. Mas conta para mim, quantos dos seus colegas que fazem um laudo? Não sei lhe dizer. Isso a gente já... Quando que uma psicóloga vai fazer um laudo falando? E essa mulher, a prova é o laudo de um profissional que cuida das emoções dessa mulher. Sim. Então, não tem preparo. Esse é o grande problema. Mas eu não entendi essa parte do... por que tem profissionais que não fazem o laudo? Não sei te explicar, mas não laudam, talvez porque não acreditam, ou talvez porque acham que essa mulher é culpada pelo que ela está passando, ou porque acha que ela merece, ou porque não quer se envolver em briga de marido e mulher. Só para você entender melhor, que nem, por exemplo, você vai numa perícia do INSS, você está doente, está ali o exame provando que você está doente, está o relatório do médico e simplesmente lá o perito não dá, não afasta. É mais ou menos isso. Então, não, eu tiro... Eu acho que é pior. É pior. Porque ainda não há lei para afastar. Mas aqui é uma lei aprovada. Tem que ser seguida. Entendeu? O perito, ele afasta se ele quiser. A decisão dele é soberana. Não há lei que o obrigue a fazer isso. Entendeu? Se ele julgar que aquilo não é pertinente... É igual um juiz, ele julga como ele quer. Não há lei para ele julgar algo, né? Ele tem que seguir um código, mas ele tem um Então, livre. É aquele que nós estávamos falando lá, doutora. Como que eu vou acreditar? A gente vai confiar. Acreditar, a gente acredita, né? Gostaria, sim, mas que fosse uma justiça ali de você ir saber que você vai... Não existe. Sabe qual é o problema, dona Meire? É que nós não temos políticas públicas voltadas para a mulher. Por exemplo, Araras conta com a Casa Rosa. Conhece a Casa Rosa, Marcelo? Recomendo. É uma casa... Conheço. Doutora Carolina conhece. É uma casa composta, acho que por 10 ou 15 casinhas, pequenas casas, totalmente mobiliadas. Eu acompanho. Com uma brinquedoteca. Me parece que estavam até permitindo levar os pets junto. Onde essa mulher, ela vai na delegacia e se ela não tem lugar para ir, porque ela vai voltar para casa, junto com a Alecrim Dourado, que acabou de bater nela, não vai. Ela não tem uma mãe, ela não tem uma tia, ela não tem uma irmã. E quando tem, elas estão
ladeadas do lado do Alecrim Dourado. Sim. Então essa mulher ela vai para Casa Rosa. Agora, e lá elas ficam realmente salvaguardadas. Eu várias vezes já fui. Acompanham até em consulta. Eu já sabia disso. As mulheres da Casa Rosa acompanham elas até em consulta. Mas essa iniciativa, olha, porque antes de eu ser advogada, 24 anos atrás, eu fui escrivã de polícia da Delegacia da Mulher. Quanto tempo que demorou para vir a Casa Rosa? Quantas mulheres que morreram? Quantas mulheres que precisaram? A dona Meire contou. A senhora contou. Naquela época lá que eu ouvi lá, ela estava junto. Só que ela era pequena, mas ela lembra. Que eu fiz a queixa, eu cheguei lá toda machucada, tudo, fiz a queixa. E ele lá, né? Porque os policiais levou nós tudo. Né, levou eu e ele lá. Aí eu tô lá, né, falando, e ele tá do outro lado lá. E ele lá, ele olhava para mim e ameaçava eu, falando que quando chegasse ele ia bater mais, ia bater mais. E eu falei pro escrivão que estava lá, ele tá falando, chega lá, ele vai bater, mas assim. Aí ele falou assim, então, a senhora não tem pra onde ir? Na frente dele. Você não tem pra onde ir? Eu falei, não. Falei, lá é minha casa, é meu trabalho. Falei, eu aconselho a senhora não ir na sua casa, arruma a casa de uma amiga, vai dormir. Então, assim. Aí ele pegou e falou assim, tá vendo? Você tá vendo o que é que ele tá falando, viu? Ele tá falando para você sair dentro de casa, senão você vai ver o que, é que vai acontecer lá na delegacia. Eu perguntei para a senhora, isso deve ter sido antes de 1980 ou década de 80. Porque se é hoje, pega, por exemplo, o doutor Tabajara no plantão, que vê isso, o cara tá preso em flagrante na hora. Se pega um doutor Tabajara. Não foi esse tempo todo, não, Marcela. Tem os delegados. Né? Tem os delegados, porque tem delegado que eu já vi. E eu, por favor, eu não estou falando de Araras, tá? Eu advogo em vários lugares, né? Mas tem delegados que não faz nada. Mas tem delegados que a gente fala, olha, tá acontecendo, ó, acabei de gravar, tá aqui, ó. Acabei de gravar. O senhor tá preso em flagrante. E vai ser preso. E essa mulher é reconduzida à Casa Rosa. Casa Rosa, qual é a iniciativa da Casa Rosa? Uma iniciativa de uma ONG, inclusive a vereadora Maria está à frente dessa ONG, tem auxílio da prefeitura e tem auxílio também do governo estadual, federal, enfim. Mas e para trazer a Casa Rosa aqui? Foram anos de luta. Fora a Casa Rosa, a Patrulha Maria da Penha, teve um período que a patrulha ficou parada. Mas e para rodar? Precisa ter gente falando o seguinte, tem que ter gasolina, tem que ter curso para esse pessoal fazer. Hoje, essa mulher acaba de receber a Maria da Penha, elas já ficam até assustadas. Para as minhas clientes eu já aviso, vai ligar um dos guardas municipais num telefone tal para saber se a senhora está bem, se a senhora precisa de socorro. E eles vão lhe dar um telefone para qualquer coisa a senhora ligar. Ai, que bom. Mas por quê? Mas só são quantos? Nós temos só 4 que fazem isso aqui. Precisava pelo menos ter 20. Sim. Entendeu? Então, o que está faltando? Políticas públicas. Incentivo de gente pública que faz o seguinte, não, eu vou trabalhar para a mulher. Eu vou trabalhar para a mulher. O meu escopo é mulher. E sobre o ditado, briga de marido e Junta mulher... garfo, faca, tábua de cozinha, pau de macarrão, a gente mete tudo. Hoje em dia a gente mete tudo. Não pode ficar unido. Eu vou compartilhar uma experiência minha que eu passei, né? E que eu cresci com isso, né? Todo mundo fala... É porque assim, né? Meu pai, ele batia na minha mãe, tudo tal, né? E até em nós também, né, mim, os meus irmãos e tal. E eu ficava, pensando assim, meu pensamento de criança. Eu falava, nossa, bem que poderia vir um vizinho aqui ajudar a gente, fazer alguma coisa, porque tá todo mundo ouvindo e ninguém faz nada. Só que aí eu meio que normalizava, porque tinha aquele ditado, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, assim, e as crianças, né, eu como filha, na época, eu sou filha até hoje, né? como criança na época, né, a gente se sentia culpada também. Então, assim, é muito louco isso, gente. Olha como que acaba com o ser humano a violência doméstica. Sim. E, assim, as pessoas estão do lado ouvindo. Eu não consigo presenciar uma violência, pode ser de quem for, por exemplo, meu vizinho, alguma coisa, e eu não fazer nada.
E na época todo mundo via, todos os vizinhos viam e ninguém fazia nada, ninguém testemunhava, ninguém denunciava, ninguém... É a omissão. Não fazia nada. A omissão é muito presente. Eu acompanhei um caso onde os vizinhos denunciavam, mas aí Eu ia falar isso a agora. polícia ia até a casa, mas falava, não tem nada aqui. A Aí, mulher não denunciava. A mulher não denunciava. Aí, só que os vizinhos ouviam as crianças gritando. Eles gravavam. Eu falei assim, então vamos para o Conselho Tutelar. Foi para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi. Na época não tinha escuta especializada. Hoje tem. Araras tem escuta especializada. Parabéns. Né? Mas naquela época não tinha escuta especializada. Então, as crianças foram lá, não, imagine, minha mãe e meu pai não brigam, imagine, não tem nada a ver. E os vizinhos não aguentavam. Só que o que acontecia? Os filhos dos vizinhos começaram a adoecer, porque eles começaram a ficar com medo de ouvir. Falei, não, então agora a gente vai pegar os seus filhos. Pedi para passar pelo pediatra, o pediatra encaminhou para um neuropsiquiatra, um psicólogo, laudamos aquela questão e entramos com um processo de perturbação da tranquilidade. No processo de perturbação da tranquilidade, claro que ele tomou uma multa, essa mulher, depois de 4 meses, resolveu falar tudo. E aí conseguiu-se eliminar e esse homem foi afastado. A rua ficou em graça, mas precisou os filhos dos vizinhos falarem alguma coisa, porque ela não estava empoderada, ela não se sentia empoderada. Então tem também esse medo que a doutora Carol tem várias, ela deve Quando que a mãe se sentiu empoderada, assim, falar, não, vou me livrar desse homem aí e viver minha vida? Quando eu comecei a ver que ia sair morte, porque eu não estava mais aguentando e eu sabia que, assim, ele ia matar eu. E eu pensei, né, e eu via meu filho pequeno, falei, não, eu tenho que... E eu tinha um advogado muito amigo meu, que me conhece desde quando eu cheguei de lá do norte, né, que eu sou de Sergipe. Sergipana. Que ótimo. E assim, ele sempre... Eu ficava quieta, porque eu tinha vergonha de falar. Né? Eu tinha vergonha de falar. Faz parte. Olha lá. É isso. Se a mãe não quiser falar, não precisa, mãe. Bebe uma água. Vocês estão entendendo o que é a violência doméstica, gente? Tá, e ela é uma marca para a vida toda. Pra vida toda. Ah lá. Quanto tempo que a pessoa sofre ao contar, ao reviver, porque é muita dor emocional. E gera... Alta, né? Não, e gera a vergonha, a culpa. A mulher é um misto de emoções que ela fica nessa situação. E aí um dia eu conversando com esse advogado, toda vez que eu ia trabalhar, então sempre eu passava lá, né, que eu chegava mais cedo e o consultório dele era perto assim, e a gente ficava lá conversando. E ele chamava eu de baiana, né? Nossa, baiana, você é trabalhadeira, tal, nós vivíamos conversando. E a gente tinha aquela amizade e ele gostava de mim, que você é esforçada, tal. E eu comecei a conversar assim algumas coisas para ele, né? O que é que poderia, sabe? Aí eu fui soltando, não falava tudo, mas eu fui falando alguma coisa. Aí ele falou assim para mim chamar a polícia. E eu falei assim que eu tinha vergonha de, sabe, chamar a vizinha, sabe, os vizinhos, sabe? Na porta de casa, né? Chama muito. Aí ele falou assim, não, você não, baiana, quem tem que tomar vergonha é ele. Ele falava, né, que tem que tomar vergonha é ele, você é uma mulher trabalhadeira, tal. Só que mesmo assim eu não vi. E então aí ele já começou a saber das coisas. Aí eu falei assim, mas ele vai preso? Aí ele falou assim, vai, mas assim, quanto mais você vai lá, se faz um BO, ensina, você vai lá, faz um BO e vai juntando até chegar uma hora que ele vai preso. Só que daí eu comecei a chamar a polícia, só que daí eu via que não tinha resultado, era pior. Porque as polícias chegavam lá, se conversava, às vezes assim, acreditava, isso eu sabe? E eu ficava, e era pior. Vai falar, não, ela falou. E isso foi ficando. E eu fui perdendo as forças
tá chamando. De chegar dia dele me machucar, ir pra delegacia, e foi aí quando eu ouvi aquilo lá, né? E eu fiquei assim, do jeito, falei, ai, tem que fazer alguma coisa, porque assim, eu já não estava aguentando mais. E ele falava que ia me matar, que sabe, e tudo assim. E eu liguei para o advogado, que eu não vou nem falar o nome. E ele falou assim... Depois ela me conta, depois a gente sai do ar. Né, ele mandou fazer uma coisa assim, sabe? E eu fiquei com aquilo assim na cabeça. Falei assim, mas... Eu falei, mas eu não vou presa. De reagir? Ele me matar. Eu acho que ele fica tão revoltado. Né? Aí, mas eu não vou falar, então, você esconde 3 dias, fica 3 dias, depois... Olha o absurdo. A gente dá entendeu? risada, mas é Se sério. faz um crime em cima do outro. Depois se apresenta, a gente... Ia piorar tudo. E eu fiquei, sabe, com isso na cabeça. E eu fiquei com isso na cabeça. E olha só, e eu sei que um amigo meu me deu uma faca. Olha o absurdo. E eu passei o dia. A má orientação, a má informação de um colega que acaba de envergonhar, eu não sei quem é, mas acaba de envergonhar a classe da OAB. Isso é tudo crime. E eu passei. Então, e foi justo nesse dia, nessa noite, que eu ouvi lá o escrivão falar isso. Então, naquele dia, eu vi que não tinha mais ele falar isso na frente dele, para eu sair de casa, sabe? E A senhora tinha quantos filhos? Tinha já tudo dos meus 4. 4 filhos, É. todos menores, e quem De trabalhava tudo. dentro de casa? Sou eu. Só a senhora? Sou eu. Então, a senhora tinha uma dependência emocional dele, que é Sim. os 2 grandes vilões. Sim. É ou a dependência emocional Ou a dependência financeira. Que são os Não, dois mas grandes é- vilões da violência E doméstica. eu duro que eu mesmo que trabalhava, porque ele mesmo não sabe. Mas Eu, a senhora insistia de ficar em casa. Porque, a bem da verdade, a senhora queria uma casa estruturada com o papai, a mamãe e os filhinhos. Só que isso, a bem da verdade, não existia. E a senhora foi, tanto que a senhora demorou 20 anos para que isso acontecesse. 22 anos. 22 anos. Ela esteve. Agora, doutora Carolina vai falar melhor. Qual o efeito de uma violência de 22 anos numa mulher? Eu assisti vários pods seus, onde ela falou, e nenhum ela chorou. Agora, ao vivo, ela chorou. Olha a situação dela. Qual é o reflexo dessa violência? E a gente aqui não está brincando, a gente não combinou nada de fazer isso. Exatamente. E qual que é o reflexo, doutora? É o presencial lá, ó. É a dor. É uma dor que não cicatriza, gente, ó. E afeta todo mundo ao redor, a família inteira, porque fica sequelas, né? Muitas Olha. patologias psiquiátricas são desenvolvidas no meio deste ambiente. Olha o que a Neuza Maria, a Cafro Araras, um beijo para você, Neuza Maria, 76 anos, aos 24 anos, em tempos que não tínhamos Lei Maria da Penha, que é o mesmo caso da Dona Meire, marcou minha vida para sempre. Mulheres, procurem manter-se não formadas, pelo menos bem informadas. E aqui ela tá falando, tá aqui, parabéns, obrigada, Neuza, um beijo no seu coração, tá aqui. A senhora não é a única. E olha o que acarretou. Em pensar que ainda existe isso, né? Existe. Eu tenho uma amiga próxima, assim, que a gente trabalhou junto e ela relatou, né, coisas assim que aconteceu recente com ela, né? Que ela se separou recente. Eu falava assim, falei, nossa, mas não acredito que isso acontece ainda. E acontece. Eu fico, nossa. Por causa da cultura, a cultura do machismo, né? Mas para isso você precisa entender, primeiro você precisa entender até que ponto que esse homem é agressor. E eu sempre procuro, assim, eu sempre tento procurar a doutora Carolina, doutora, comportamento assim, 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 assim. Ela fala, narcisista. Alcoólatra, meu pai ele bebia. Mas além do alcoolismo, o alcoolismo é uma vertente. Nós temos o narcisista também. E nós temos o narcisista que você falou. Perverso. Explica um pouco sobre o narcisista perverso. É o homem que junta uma perversidade com um egoísmo imenso. Então, além dele ser um narcisista, porque o narcisista, o que é personalidade narcisista?
sempre costumo dar assim, exemplificar com coisas muito claras para entender. O narcisista é o top do egoísmo, do egocentrismo. Tudo é ele. O meu é melhor, eu sou o melhor homem, eu sou o melhor sexo, eu sou o melhor profissional. Meu corpo é o melhor, eu te dou a melhor vida boa. E eu sou a última bolacha do pacote. Quando ele junta a patologia narcisista perverso, além dele ser todo esse egoísmo, ele é perverso nas atitudes com essa mulher. Então, além dele ter esse egoísmo, ele tem toques de perversidade que machuca. Por exemplo, você caiu e ralou o joelho. Ah, bem feito, quem mandou você cair e ralar? Você é uma pata mesmo. Mas peraí, eu não caí porque eu quis. Aí, se tivesse comigo, se você caísse, eu ia te catar, bater ou você ia fazer. Entende? Isso é uma perversidade. Ele transforma algo dessa mulher, dessa fragilidade, para poder... Você não serve pra nada. Malemar, você sabe passar um aspirador. Nossa, que porcaria de arroz que você fez, tá grudento. O meu arroz é o melhor. Eu sou melhor. Eu dou conta de tudo, ó. Eu dou conta de casa, dos filhos, ponho dinheiro e ainda sustento. Você faz o quê mesmo? Entende? E acontece Ele destrói. Acontece de aparecer uma pessoa aceitar um tratamento, O narcisista perverso, muito difícil. ele não enxerga o problema, né? Imagina, o problema é os outros. Aí é aquela pessoa que vai ter 2, 3 casamentos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sempre a culpada de ter largado é a mulher. Essa não fazia isso, aquela não fazia isso, aquele outro não fazia isso, a não ser que ele ache uma mulher que aguente. E Também quando pode você acontecer. encaminha ele para o psiquiatra ou psicólogo, não. A louca é ela? Ela que precisa, eu não. Ele vai te chamar constantemente de louca. Ele vai dizer que você surta. Entendeu? Aí você tá surtada. Você tá E louca. quando essa mulher vai pro divórcio, tá vendo? Por causa das besteiras que aquela médica colocou na sua cabeça, aquela psicóloga colocou na sua cabeça, lá, virou toda a sua cabeça. Você está destruindo uma família. Isso, exatamente. Você... Vocês, né, profissionais. Aliás, isso é um tema que a gente vai abordar na OAB. A segurança de nós advogados que trabalhamos Eu nessa estava parte. pensando nisso agora, né? Na segurança de vocês que aborda esse tema, né? Que tá ali, né, junto na causa, né? Acompanhando. Pra mim, fica uma coisa menos arriscada do que a Raquel, né? Porque a doutora Raquel faz um embate jurídico, eu só laudo. Então, pra mim, é uma coisa bem mais tranquila. Porque, na verdade, o prender ou não prender, a Lei Maria da Penha, a protetiva, é tudo a doutora Raquel. Eu já tive que acionar a polícia dentro da audiência. Com certeza. Em duas ocasiões. Uma ocasião ele entrou na audiência, não pode entrar armado. Não pode. Por mais que seja policial, o policial tem que avisar lá fora, olha, eu estou armado, ele tem que ser cadastrado e não pode entrar. E era muito engraçado porque eram todas mulheres. A conciliadora, mulher, eu, mulher, a ex-esposa dele, mulher, ele foi sozinho, sem advogado. E é normal o conciliador já saber, porque ele tem que deixar essa arma no lugar. Ele não pode entrar na sala de audiência armado, ele não pode. E aí, na hora que a conciliadora falou, doutora, qual que é a proposta? A proposta era pensão alimentícia, tá? Não era nada de violência, era pensão alimentícia. O cara que era funcionário público, tá? Da Polícia Civil, a hora que eu propus, que era 1/3 do salário dele. Era só isso, até porque ele só tinha uma filha, né? Que é a lei, né, doutora Raquel? Que a lei, é normal. Você só tá seguindo a lei, né, doutora Raquel? Né? Aí ele pegou e falou assim, bom, mas antes disso, e aí ele retirou a arma. Deixa eu informar vocês, olhou pra conciliadora pra mim, que eu estou armado. Pra mim, aquilo foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Velada. A conciliadora fez assim, a minha cliente fez assim, eu já gritei. Socorro, tem um cara armado e abri a porta. Aí entrou lá o segurança, a diretora do Sejus que veio, não sei se ela tá me assistindo, mas ela lembra disso até hoje. Ele foi retirado aquela arma. Agora, como que eu ia continuar uma audiência daquela? E num outro momento, esse rapaz extremamente... ele
ele é um narcisista perverso. Viu? Ele, em plena audiência, ele falou o seguinte, doutora, mas ele olhava assim pra mim e apontou o olho, o nariz, assim, o dedo. Doutora, a senhora não me conhece, não sabe do que eu sou capaz. Eu falei, eu não, mas a polícia vai saber, eu quero a polícia aqui agora. Não assino o termo e não saio daqui se eu não estiver escoltada. Chegou lá a polícia. Aí fomos todos pra delegacia. Então é assim, a gente tem sim, e a gente corre, existe um risco. Tem casos, já tive assim, nós ouvimos várias advogadas que foram ameaçadas, tem advogadas daqui de Araras, que a gente troca conversa. Raquel, fui ameaçada. Então, é verdade, é fato isso. Nossa, é muito corajosa. A doutora Raquel é. Gente, eu tô assim, impressionada. A doutora Raquel é. Por isso Mas que eu encaminho muito essas partes de violência pra ela. Falei, você quer uma boa advogada que vai te defender, doutora Raquel? Mas a gente tem um time de advogadas aqui em Araras que são, nós, graças a Deus. Sobre aquele tema que a gente estava falando antes de iniciar o podcast, eu não vou lembrar o nome que a gente falou sobre estupro no casamento. O estupro conjugal. Ó, cito aqui a doutora Maria Carolina Costa, foi ameaçada. Ela é uma advogada que foi ameaçada. E o caso dela foi bem grave mesmo. Mas vamos lá, doutora Maria Carolina, estamos fortes aqui, firmes e juntas, né? E quebramos o silêncio sempre. O estupro conjugal acontece, e eu falo isso muito dentro dos segmentos religiosos, porque, por incrível que pareça, acontece dentro dos segmentos religiosos, né? De lares com segmentos religiosos. Onde esse homem obriga essa mulher a fazer, não apenas a praticar o sexo, mas a fazer toda sorte de sexo, né? Que é aí que entra a violência sexual. Esse homem, um caso bem típico que eu tive, que eu estava falando para a doutora Meire, foi uma senhora que entrou no meu escritório que ela estava com problemas na empresa dela. Ela falava, Raquel, eu tenho que chegar às 7 horas da manhã, eu estou chegando 10, 11 horas e acabada. Mas o que está acontecendo, fulana? Raquel, todos os dias eu tenho que... Ela falou de uma outra forma, mas eu tenho que manter relações sexuais. É só falar que não quer. Não, ele me tranca no banheiro. Enquanto eu não fizer, e aí ela me deu uma série de formas que ele exigia e que eram formas bizarras, doutora Carolina. Eram formas, assim, absurdas. Olha lá o perverso. E ele filmava, e ele fotografava, perverso, e ainda falava assim, olha você aqui, mas hoje você tá feio, hein? Olha o barrigão que você tá. Ó, narcisista perverso. Viu? Ela tá dando exemplo. E aí, o que acontecia? Ela não conseguia trabalhar. Eu falei assim, escuta, fulana, isso daí é estupro conjugal. Ela falou, não existe isso, não. Ela era paraibana, dona Meire. Então, me lembro, ela falou assim, oxe, menina, isso não existe, não. Eu tenho que honrar minha casa e meu marido. Falei, tu tem que honrar a tua casa e teu marido, mas tu não pode ser vítima dessa sua honradez, né? E eu tive que botar na cabeça dela, eu tive que falar por A e mais B que ela estava passando por crime. Ela falou, não, a culpada sou eu. A culpada sou eu, porque eu deveria tomar um remédio para eu ficar... potente. Boa. Ai, e dá conta todo dia. Todo dia. Tá aqui, ó. Doutora Carolina ouve isso. É isso aí. Né? Aí ele chega pra mim, falando, eu preciso de um remédio. Pra quê? Pra dar conta do quê? Disso. Eu falei, mas isso não existe. Como não? É exatamente isso que a doutora Raquel está dizendo. Aí eu tive que convencê-la. E aí o nosso segundo problema, além de eu convencê-la, que ficou mais ou menos uns 2, 3 dias nisso, a gente conseguiu ir pra delegacia. Quando eu chego na delegacia, atendida por um homem. Esse homem olha assim pra mim e fala assim, mas doutora, é obrigação dela fazer isso. Falei, meu amigo, tu não leu corretamente a legislação. Eu preciso fazer o BO. Não vou fazer o BO. Falei, estou indo pra delegacia seccional. Me dá o nome do delegado, porque eu vou denunciar lá que não fizeram um boletim de ocorrência. Só que naquela época, eu tô falando de 8 anos atrás. Não existia, a gente não conhecia a lei de violência institucional, que eu vou explicar o que é. Violência institucional é quando você chega num órgão público buscando ajuda. Isso pode ser um hospital,
vários médicos fazem isso. Pode ser uma delegacia, vários policiais fazem isso. Pode ser no fórum, que aconteceu com aquela influencer, onde o juiz, promotor e o advogado de defesa do Alecrim que estuprou ela, falava, você pediu pra acontecer isso, a roupa tava curta, essa menina chorando. E aí, eu falei assim, bom, eu vou chamar. Nisso, um outro escrivão ouviu e falou, o que tá acontecendo, doutora Raquel? Eu falei, não quer fazer meu boletim de ocorrência? Não, mas o que é? Eu expliquei, ele falou, peraí que eu vou chamar o delegado. Chamou o delegado desceu, pediu 1000 desculpas. Doutora Raquel, primeiro que a cliente, a senhora vai ser atendida por uma mulher. Opa, vamos lá, estamos começando a falar, então legal. Nos levaram, fui atendida por uma mulher, fiz o boletim de ocorrência, e em 2 dias esse homem estava fora de casa com estupro conjugal. Ele não acreditava. Ou seja, era um crime que essa mulher não sabia que estava sendo vítima e já fazia vítima. Ela se sentia culpada. Exatamente. E tinha um narcisista perverso dentro de casa. E aí, o que acontece? Por que eu falo em ambientes eclesiásticos? Porque a mulher, ela fala, eu tenho que honrar o meu marido. E esse homem, peguei um caso lá em Criciúma, que eu falei pra vocês, ele falava o seguinte, você está dentro da minha casa e a Bíblia fala que você tem que me servir. E você vai me servir. E a gente vai nesses locais, eu sou cristã, então eu entro dentro dessas igrejas e a gente desmistifica essa questão. Mas eu falo mais o seguinte, Marcela, mulheres também fazem isso. Mulheres que deixam esses homens, que elas sabem que esses homens não podem traí-las, porque eles têm um alto cargo dentro da igreja e não fazem o sexo para falar o seguinte, você não fez tal coisa, então eu faço isso. E aí entra a violência moral e psicológica do homem, que está grande, só que com a diferença, o homem não vai na delegacia denunciar. Um dia a gente pode falar sobre os homens. Gente, eu tô com o olho assim, ó, desse tamanho. Nossa. Assim, tipo, nossa, eu tô aprendendo tanta coisa hoje. Então, doutora, a gente falou lá atrás isso que a doutora acabou de falar, né? Eu falei, ninguém viu, então vou falar agora para ela ouvir. Então, a doutora chegou lá, foi atendida desse jeito lá, né? Então, quer dizer, imagina outras que chegam lá, né? Como que, se eles fizeram isso com a doutora, conhecimento da lei e tudo, imagina uma coitadinha que não sabe. Eu não imagino. Gente do céu. Olha, tem bastante comentário aqui, bastante elogio. Se tu me permite, a doutora Carolina, a gente trocou ideia outro dia sobre o ciúmes. Patológico. Isso. Boa, excelente. Vamos falar sobre isso. Posso só falar dados pra vocês e aí eu chuto a bola pra ti, pra tu fazer o gol, assim, aquele gol de placa, tá bom? Em 2022, Marcela, a gente teve um feminicídio, uma mulher morta a cada 6 horas. 6 horas em 2022. Nós estamos em 2023, do dia 1º de janeiro até o dia 30/6, eu tirei esse dado do Instituto Patrícia Galvão, o Instituto Pagu, e nós tivemos 599 feminicídios consumados e 268 tentados. Então, nós estamos entrando para o 7º mês, saindo do 8º mês, e nós já temos 862 feminicídios entre tentativas e consumados. Houve um aumento de 2022 para 2023 de 37%. Os estados que estão no ranking disso daí: São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro está ali paralelo com o Paraná. Tá? Aí vocês vão falar, mas São Paulo, por quê? Porque tem mais delegacias. Por que os estados do Nordeste não aparecem? Tem delegacia em Jaboatão de não sei das quantas? Em Quirupi de não sei das quantas? Não tem delegacia. Aliás, lá lidera o coronelismo. Porém, a cidade que mais mata por feminicídio, por incrível que pareça, é Rondônia, que é lá no norte. Tá? No mundo, o Brasil está em 5º lugar. Ele só é superado por El Salvador,
Colômbia, Guatemala e Rússia. Essa informação eu tirei do Alto Comissariado das Nações Unidas de Direitos Humanos para a Mulher. E aí, doutora Carolina, eu falo para ti, o que mata essa mulher? Primeira coisa, é o ciúmes. A bola tá contigo, faz um gol de placa, doutora. A gente quer saber quando é um ciúme doentio, quando é um ciúme normal, né? Quando passa dos limites, né? Como a gente... Olha, ciúmes é algo inerente ao ser humano, né? O que é isso? Todos nós temos, né? Porém, o ciúmes, ele vira patológico quando ele vira excessivo. Você tá com uma roupa, você tá bonita, você tá chamativa, o homem faz você trocar. Você tá com um cabelo bonito, ele faz você tirar a cor. Você tá com batom, você tá com uma unha, ele não deixa você se arrumar. Você tem uma amizade legal com uma mulher, que ela é chamativa, ou que ela é alegre, ou que ela vive em festa, ou que ela tá falando com você, ele não deixa você estar com ela. Ele não deixa você sair com a sua mãe. Ele não deixa você ir no cabeleireiro. Ele, como a doutora Raquel falou no início, né? Casou, agora você é minha. Entende? Ai, que bonitinho, ele me ama. Oi? Né? Será que ama mesmo? Pode ter sido só uma brincadeira, ou pode ser algo grave, a gente não sabe hoje, né? Então, o ciúmes, aquilo que eu falo, é inerente. Todos nós temos um ciúmes, isso é normal. Porém, ele vira patológico quando a gente começa a interferir em coisas que são normais de rotina. É normal você ter uma amiga, é normal você tá jovem com um corpo adequado, você tá com uma roupa chamativa. Gente, ninguém, né? É normal você sair com seus amigos para você passear, é normal você falar com as suas amigas por WhatsApp, é normal você querer fazer cabelo, unha, sobrancelha, etc e tal. É normal você querer ir numa academia para você se cuidar, né? Tudo isso, o homem ciumento, excessivo, ele não deixa, ele vai podando você igual uma árvore, né? E vai tirando todas as suas ramificações de vida. Então, ele tira primeiro aquela roupa, ele tira os shorts, ele tira a cor do cabelo, aí ele tira, você tá proibida de usar esmalte vermelho, não quero que você use nada curto, esse colar você não vai, essa amiga você não fala que ela não presta, ela é uma vagabunda, ela vai levar você pro mau caminho, os homens vão ficar atrás de você, essa mulher eu não quero, esse serviço eu não deixo, mulher minha tem que estar na minha casa até 6 horas da tarde. Tem até ciúme da mulher que trabalha, né? Não deixa a mulher trabalhar. Exatamente. Deixa a mulher trabalhar. Então, não e assim vai. Casa, né? E assim dirigir, não deixa fazer nada. O filme Os Outros, que é de um condomínio, é um... Ah, eu já ouvi falar. Então, lá tem um caso desse. O cara, ele era muito ciumento e não deixava ela trabalhar. E ele falava assim, mas você tem de tudo e eu dou de tudo pra você. E ele dava mesmo. Mas ele não queria que ela trabalhasse. Exatamente, um ciúmes patológico. Então, ele vai ramificando, ele vai podando. É igual uma árvore, igual eu falei, ele vai te cortando, até deixar essa mulher extremamente engessada e sobre o domínio dele. Aí ele leva, ele busca, ele não deixa dirigir, ele prende ela em casa, ele prende com os filhos, ele controla o cartão, ele controla os gastos, ele controla o que compra, o que come, onde gasta, ele controla as roupas, nenhuma roupa mais pode entrar se não passar pelo crivo dele, a cor do cabelo que você tem que passar. Ele leva você na manicure, senta e espera, e depois ele te leva de volta pra ver o que você vai conversar. Ver o esmalte que você vai passar. Ele escolhe o esmalte. Ele monitora todas as suas conversas no celular. Você vai dormir, ele tá lá checando o que é isso. É um ciúmes patológico. Quando ele não dá um boa noite Cinderela, né? Um remedinho pra essa mulher dormir, ele pega o celular e abre tudo. Né? É a maior covardia. Só aqui, Dani Costa, vou te indicar aqui um livro, tá? O Grito de Eva. Esse livro traz, inclusive, dados de que 40% das mulheres vítimas de lesão corporal, elas estão dentro das igrejas. Mas a notícia boa é que os líderes eclesiásticos, os de vanguarda, os que estão, assim, querendo cuidar mesmo das suas ovelhas, estão cuidando dessa questão. E é por isso que eles abrem os espaços para nós, ativistas contra a violência, falar sobre violência dentro das suas igrejas. Mas fica aí a dica, viu, Dani? O Grito de Eva, muito recomendo.
Olha aqui uma coisa importante, num comentário da Neuza Maria Acafro Araras. Por sinal, doutora Raquel, muitas mulheres do direito, inclusive juízas e delegadas, já foram vítimas e ameaçadas. Por isso, toda mobilização e informação nunca será em vão. Parabéns. Acaba de dizer aqui que a violência doméstica não tem classe social. Ela pega desde A a Z, né? Desde o clero até outro pobres, dia mesmo, né? a doutora lembra, né, daquele promotor que bateu na... Colega, era advogada? na colega, né, na colega chefe lá, dele. Sim. ali na frente, né? Ali, né? Nós temos um promotor, temos um juiz da segunda vara de família. Juiz da segunda vara de família de Guarulhos foi afastado porque ele foi filmado, ele arrebentava a esposa dele. Tem 2 promotores aqui de São Paulo também que estão sendo... Tem um do Paraná que ele já descumpriu 17 vezes a medida protetiva e não vai preso, doutora Carolina. Então, doutora Raquel, o que acontece com essa lei? Então, Você pode me Então, é explicar? aquilo que eu tava falando. Por que, que a lei é pra nós e né? não pra Então, eles? por O que quê? acontece? Então, O que acontece com essa toga preta, doutora Raquel? Exatamente. Então, assim... Aqueles urubu. Por isso que precisa... Não, mas tem juízes muito bons, tem juízes maravilhosos. Eu tenho visto dona Meire, doutora em mãe, doutora em ser mãe da Marcela. Obrigada pela doutora. Tem juízes, tem promotores, tem juízas e promotoras. Eu acompanho várias no Instagram, perfis assim, que são mulheres e homens combativos e totalmente a nosso favor. Mas sempre tem a laranja podre. Sempre tem a laranja podre. É o que mais tem hoje, doutora. Mas o que a gente quer falar é que não tem a classe social, não tem, pode ser pobre como pode ser rico. E exemplo que eu falo, quando eu falo de riqueza, o maior exemplo que eu falo, Luísa Brunet. Luísa Brunet tinha um relacionamento com o Parisotto, que é um dos mega empresários na área de logística do Brasil. Eu tô falando do Brasil. Essa mulher, ela apanhou lá nos Estados Unidos, catou o avião, sozinha, toda machucada, zoada, chegou, desembarcou e foi pra delegacia. Foi fazer o boletim de ocorrência. Demorou anos. O dia que ela ganhou, que deu a última sentença no STJ, ela esperou contar o prazo para ver se ele não tinha mais recurso. Ela foi no Marcelo Taz, na Cultura. E ali ela contou tudo, toda a saga dela. E eu lembro, pessoas que iam nas redes sociais falavam assim, ela tá querendo dinheiro, ela tá querendo aparecer. Ninguém quer se aparecer machucada. Porque daí logo ela fez uma novela, né? Não, aí... ela foi contratada pelo Instituto Avon para ser embaixadora. E tem que ser mesmo. E tem que quebrar o silêncio. Aí é onde que eu te falo que tem o quê? Além da dependência emocional, a dependência econômica, a social. A pessoa precisa expor a cara. É isso mesmo. Eu queria aqui, olha, agradecer a presença da doutora Vanessa Nascimento. É uma ativista, assim, maravilhosa. E tem nos acompanhado. Aliás, ela está como minha vice-presidente da comissão. Pena que ela vai ficar só até o final desse mês. E quem assume é a doutora Maria Carolina Costa. As duas maravilhosas. Mas eu costumo dizer que tem a violência emocional... A financeira, a dependência emocional, a dependência financeira, que é os vilões. Mas numa live com a doutora Carolina, ela me ensinou, e eu vou incluir nas minhas palestras, tem a dependência social. Qual que é essa, doutora? É essa que você acabou de contar da Luísa, né? Que chega e o povo fala lá que é dinheiro, ela imagina, não sei o quê. Então, tem esses julgamentos, né? Então essa mulher a sociedade julga muito, Marcela. Muito. A sociedade te aponta o dedo. Como eu, uma advogada, vou denunciar? Eu não posso, eu tenho a minha postura. Como eu, uma psiquiatra, vou denunciar? Como eu, Luísa Brunet, é uma modelo, vou denunciar? Como eu... E agora vamos para as bases mais inferiores. Como eu... e vamos colocar... Eu vou denunciar, eu vou perder a credibilidade do meu patrão, porque vai ser recebendo intimação toda hora. Meu patrão não pode me ver na delegacia. Exatamente. Eu contei essa história, né, na entrevista da semana passada. Vou recontar aqui de novo, né? Eu tive uma paciente, hoje ela não está, mas aqui em Araras. Ela foi para casa da mãe, a mãe veio buscá-la.
ela sofreu um abuso, uma violência sexual, né? Ela foi estuprada num ponto de ônibus às 5 horas da manhã indo trabalhar. Inicialmente, o marido acolheu, deu todo o suporte, ela tomou coquetel, ela fez o BO, não acharam, era um andarilho, né? Devia já ter andando por outras cidades fazendo a mesma coisa, mas passou mais ou menos uns 40 dias e esse marido começou a humilhá-la. Você está fedendo, você está podre por dentro, que nojo, você foi estuprada. Começou a fazer N violências emocionais, até que ele chegou na violência física, aonde ela foi procurar a Casa Rosa. Ficou abrigada lá por 60 dias, conseguiu acionar a mãe longe, porque ele tirou celular, ele quebrou, ele fez um monte de coisas, né? Eu tô anotando aqui todas as violências que ele fez. Eu vou falar um por um. O emprego... Já tá na quinta. No emprego que ela trabalhava, os homens... Ela trabalhava numa firma, os homens começaram a tirar a chacota da cara dela, né? Porque ela era mulher que tinha sido estuprada e o marido tinha posto pra fora, etc e tal. Ela catou o filho, a mãe, depois de 2 meses tentando fazer comunicação com essa mãe que era de outro estado. Ela conseguiu. Você vê que era de família bem simples, assim. A mãe veio, buscou e levou ela embora. Mas você imagina quantas violências essa mulher sofreu num ponto de ônibus indo trabalhar para sustentar a família. E ainda o pior foi a violência que ela sofreu. Até A violência sexual que ela começou. E ainda ninguém achou. Sai impune, é um andarilho. Tá impune. Porque A gente tá... Podemos, Deus que nos guarde, podemos ser a próxima vítima, porque ele tá por aí. Então, a gente não sabe pra onde não ele poderia assim ter a casa rosa para acolher a mulher, não poderia ter uma casa preta bem cheia de espeto, de fogo, de coisa para mandar os homens para lá, as mulheres iam na casa rosa. Olha, e os homens iam pra lá, eu né? tenho conhecimento com as minhas colegas que são Caco criminalistas. de vidro, tudo, e jogar ele lá. Que quando chega um cara Aí a lá... senhora tá cometendo violência. E aí os recursos humanos vai cair. Não, mas hoje, né? do jeito que está a nossa justiça, Pois as pessoas acabam fazendo com as próprias mãos, porque não acreditam. É o que eu ia falar. Entendeu? Esses homens que chegam, que cometeram o feminicídio ou que cometeram o estupro, eles têm que ficar em cela separada. Porque os elementos incluídos dentro do sistema prisional não aceitam dividir uma cela com um tipo daquele. Eles não podem. Então, é o que a gente fala, que eles ficam no seguro. Entendeu? Então, é uma coisa, doutora, que eu acho errado. Eu nunca vou aceitar isso. Nunca vou aceitar isso. E mais outra coisa também que eu tava lembrando de falar, que estava esquecida e agora eu lembrei. Que nem, por exemplo, quando começa assim, alguma coisa assim, de um crime, aí a vítima vai chorar que seja morto ou que seja estrupada alguma coisa e tal. E não tem acolho praticamente. Acolhimento. Aí depois os direitos humanos vai lá pro bandido. É? Por que isso acontece? Olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu vou ter que entrar em antropologia do direito. E acho que a gente não vai ter tempo para isso. Mas o que a gente está trabalhando, né? É para que todas as cidades tenham uma casa da mulher brasileira. Essa casa da mulher brasileira, quando essa mulher chega, ela já vai para fazer o boletim de ocorrência, já tem a psicóloga, já tem a psiquiatra, já tem a assistente social, já tem o administrador que já tem um emprego, porque tem muitas empresas que estão contratando as vítimas de violência doméstica. O que eu digo é que tem muitas mulheres que não têm como se sustentar. Não tem como se sustentar. Por isso que elas estão na Casa Rosa, porque elas não têm inclusive como tem se uma, prover. Exata. Inclusive tem uma Dr. Everton Gomes, aqui presente, médico, colega seu, cardiologista lá de São Paulo. Dr. Everton, um prazer tê-lo aqui. Essa mulher, essa linha chama-se Emprego e Renda, que tem empresas, e uma que eu cito é a Magalu, Magazine Luiza, contrata mulheres vítimas de violência doméstica. E ela sai de lá com todo o aparato que ela precisa. Ela já sai de lá com nomeado advogado da OAB, especialista para pedir isso daí. Ela sai de lá conversando com todo mundo. Mas
iniciativa do quê? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de gente que dê voz para nós. Gente que ouça uma Marcela, uma Dona Meire, uma doutora Carolina, uma doutora H, fala assim, a minha cliente tá precisando. E não é só a minha cliente, tem mais 100 mulheres aí precisando. O que a gente pode fazer? Opa, peraí, vamos lá, bora lá fazer. Então precisa de gente assim, precisa de homens e mulheres que vistam a camisa e falam o seguinte, nós vamos quebrar esse silêncio juntos. Entendeu? Mas é difícil, mas pode acontecer, porque em 1940, Dona Meire, nós não podíamos nem votar. Nós não podíamos votar. Nós temos assim, eu acompanho a história de mulheres que desbravaram esse nosso Brasil, mulheres que não, elas tinham iam para a faculdade, faziam a faculdade e não podiam militar nas suas áreas. Em 1920 fala-se de alguma advogada? Imagine. Mulher era para bordar, e não estou desclassificando as bordadeiras, até porque eu adoro bordar, é isso que me deixa mais tranquila. Viu, sim, doutora Carolina? Terapia, né? Dicas da doutora Carolina. Né? Mas ela tinha que fazer o quê? Era isso o recurso dela, nada mais do que isso. Então, nós avançamos, Dona Meire. Quando a senhora vai ver a evolução dessa mulher, quando nós vamos ver o ponto que ela chegou, houve uma época que eu tinha um patrimônio, eu tinha um terreno. Eu não poderia vender meu terreno sem autorização do meu marido. Fui eu que comprei. E a gente vê isso daí no filme. Mas ele é teu dono. É meu dono. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E o pastor falou, o padre falou, e não sei quem, o irmão. Eu tenho uns irmãos. Você tem que lhe servir. E tem, entendeu? Fique quieta. Mas hoje nós podemos vender, comprar e vender. Tem um filme na Netflix, que eu já vou lembrar, é um filme brasileiro, inclusive, que fala dessa mulher, que ela queria montar o bar dela em Copacabana, mas não podia porque tinha que ter autorização do marido, que chifrava ela, traía ela por 30, por 20, e ela falava assim, não quero mais viver com ele, né? Então, nós evoluímos, Dona Meire, mas eu prometo para a senhora, é o meu. E é o meu filho, desculpa. Eu prometo para a senhora que nós evoluímos, o que a gente não pode é desacreditar da nossa força. Não, eu sei que a gente evoluiu muita coisa, eu sei que a gente evoluiu. Da Dani Costa, se para a mulher já é assim, imaginem para a mulher preta que está à margem da sociedade. Dani, muito bem lembrado. Aliás, se não me engano, a Dani Costa é uma professora extremamente ativista, se é quem eu estou pensando que é, tá? Dani, deixa eu te falar. A violência e a pobreza tem cor aqui no Brasil. Se tu entrares no anuário, no Fórum Nacional de... Existe eu não estou me lembrando agora, mas ela confirmou que é ela, professora. Ela super ativista. Dani, um beijo. Perfeito. Existe um Fórum Nacional de Segurança Pública. Você vai ver que a maioria das mulheres que são vítimas de estupro, vítimas de lesão corporal, são pretas. Então, o Brasil, a violência tem cor. Quando você vai para o mapa da desigualdade social, porque o que empodera a violência também tem a questão da pobreza, você vai nos centros que não tem um saneamento, que não tem uma educação de base, enfim, ali está instalada a violência também, a maioria concentrada sobre as negras. Dani, obrigada. Bem lembrado. Bem colocado. Sim. A gente está chegando na reta final aqui. Eu falei, passa rapidinho. O bom é a gente fazer sempre parte 2, parte 3, né? E sempre estar abordando vários assuntos desse tipo. Fala um pouquinho da Maria da Penha, a lei. Porque não é muito antiga, né? Fez 17 aninhos esse mês. Ela está... Revolucionou esse cenário. Adolescente, né? Ela está adolescente indo para uma adolescência, né? Revolucionou, mas ainda é coisa nova para muita gente. Mas ela já fez muita coisa. Nós tivemos, assim, avanços. Essa semana mesmo saiu, eu acabei de ver lá no Ibidifã, no Migalhas, no Metrópolis Jurídicas e tal, que a revitimização da vítima... teve um ministro que proibiu isso. Como que funciona hoje?
Marcela fez um boletim de ocorrência, depois de 2, 3 meses, ou 1 ano, ou 6 meses, ela tem que ir no fórum de novo para representar. Não precisa mais representar. Ela já representou na delegacia. Por que ela tem que reviver tudo isso de novo? Ver lá o alecrim dourado? Não, já vai para instrução. Então, o que os juízes tinham que fazer? Primeiro, instalar a audiência para saber se tá tudo bem com ela, se ela quer representar, para daí ir para instrução. Não, agora não. Já vai direto, pelo que eu entendi, tá? Saiu essa semana, é pelo que eu entendi. Se eu estiver falando alguma coisa aí, Tá, que é e errado aí, no como é que processo fica com as penal. mulheres que querem tirar e não querem mais Ou agora representar? não vai mais poder. Perfeito. Só que aí, o que acontece? Elas acabam voltando. E aí, como é que faz? Com uma protetiva, ela volta e ela passa por cima dessa protetiva. Derruba a acontece. protetiva. Tem. Acontece bastante. Acontece bastante. Eu vi bastante. Muito. assim, de Por amigas. causa da... Ó, aqui, os 3 grandes vilões. Doutora Carolina, a senhora... Eu vou citar a senhora em todas as minhas palestras, tá? A senhora inaugurou aqui a dependência social. Por causa da dependência econômica, da dependência emocional e da dependência social. Econômica, financeira, emocional e social. Isso. Tem um comentário aqui, doutoras, também muitas mulheres que sofrem mastectomia. Eu não sei o que é. Já vou falar. Também sofrem violências por maridos e companheiros. Uma questão absoluta de saúde da mulher. Violência Mastectomia é quando a gente precisa retirar um seio por alguma patologia. Geralmente fazem mastectomia com câncer, né? Que aí Ou precisa tirar. total ou bilateral. Nós temos uma cliente em comum que houve repúdio do marido. Ela foi vítima de câncer. Estava tratando, foi para a doutora Carolina porque entrou numa depressão e acreditava que a depressão era por causa do câncer. Ela retirou uma mama e eu peguei, porque quando chega no escritório, eu falo que o advogado de direito de família é aquele que invade a vida da mulher, né? Então eu peguei todos os posts que ele mandava e ele mandava assim para ela: você está muito feia, eu não tenho mais Vontade, desejo de você. Desejo, eu não tenho mais. E aí ele arrumou uma namorada e mandava foto. Que horror, né? Ou narcisista perverso. Ele mandava foto da mulher de biquíni para ela, com os seios bastante em evidência. Essa mulher chorava copiosamente no meu escritório. Fiquei tranquila porque eu sabia que ela estava já sendo tratada pela doutora Carolina. E aí, o judiciário vai fazer o quê? Então, a gente fez para ela se livrar logo, porque ela queria se livrar logo, sabe, doutora? Ela Mas e a queria- violência emocional que ele cometeu nela? E o judiciário? Ela não fez o boletim sobre isso, porque ela queria mesmo que ele fosse embora. Então, a gente fez um divórcio consensual para ela se ver logo, porque eu estava muito preocupada com a questão emocional dela. O advogado de violência doméstica e direito de família, o cliente não pode ser mais um número. Porque a gente entra, a gente faz o acolhimento, a gente faz a humanização. Exatamente. Então, eu estava preocupada que eu não sabia como que estava o espectro de vida dela, né? Eu falei, essa mulher precisa viver. Então, eu fiz um divórcio consensual. Ele foi embora. Engraçado que eu tive que colocar um homem, um advogado, para falar com ele, porque ele não respeitava nem eu, nem a doutora Mariana dentro do escritório. Gente do céu. Aí eu tive que chamar o meu marido, que é advogado também, não atua, mas ele faz a parte de gestão financeira do escritório, e tive que chamar o doutor Lucas, recém-formado, que aí ele começou a respeitar. Vou fazer uma pergunta bem pessoal, assim, como que fica o emocional de vocês? Como que vocês dormem? Doutora Carolina pode responder. Gente, é muita coisa. Ai, Eu já não olha, daria pra estar nessa profissão. Marcela, agora tu me abraçou sem me apertar, tá? Nossa, porque, gente... Ele fica, tem horas que é abalado, né? E a gente precisa manter a nossa estrutura psíquica para dar suporte através Vocês das têm nossas outras acolhimento coisas. nessa profissão, assim, também? Como Então, que funciona? sim, a gente tem acolhimento, né? A gente tem acolhimento com colegas, igual a doutora Raquel, quando a gente busca para resolver uma situação de um paciente, de um cliente. E eu falo que a gente, emocionalmente, a gente foi calejado para isso, né? A minha residência, todo o nosso trajeto para teve chegar um até preparo, aqui, né? teve um preparo.
Então, os calos já ficaram, hoje só aperta, a gente já entende, já não machuca mais, a E gente vocês consegue. têm esperança nessa nova geração, se vai mudar? Porque, Mudar da maneira de tratar as mulheres? sim. Não tenho Vocês muita. têm, No vocês têm momento, esperança para um futuro melhor? talvez num na futuro, educação, talvez dos uma coisa meninos? imediata, não. Não, Talvez imediata não. uma projeção futura, daqui Sim. uns 30 anos. Educação de Sim, base. Sim, Então, tem educação muito de que base. caminhar. Muito, Sim. por isso que a Lei Maria da Penha tem que entrar nas escolas. Sim. A Lei Maria da Sim. Penha tem que entrar nas escolas, entendeu? O meu filho tem um filho e ele cresceu com isso, né? Então, ele é um cara que respeita, é um cara que, aliás, ele é militante junto comigo, né? Nessa questão. Mas, por exemplo, eu vejo crianças hoje que chegam... Eu já vi verbalizar, desenhar para mim. Tia, o meu pai, ele bateu na minha mãe lá na escola, eu ouvi falar que não pode. E eu falei para ele, papai, não pode bater na mamãe. Então, esse é um menino que, se essa mulher continuar, ele vai crescer e vai chegar no pai dele e vai falar o seguinte, agora você vai me enfrentar. Você vai ter que bater em mim primeiro. Mas quanto tempo que ele vai ter que crescer? E é por isso que eu falo, é educação de base. Eu projeto também para uns 30 anos. Para essa criança. E não é só isso, não é só a influência do patriarcado ou do machismo cultural. A gente tem música. Tu não tem ideia como a gente tem música misógina. Foi abordado no episódio do podcast da Regina, e elas abordaram esse assunto das músicas também, né? Que fica normalizando muito, né? A objeção, fica tratando a mulher como objeto. Sim. Né? E fica normalizando aquilo. E querendo ou não, a música, eles falam que influencia muito, né? Não só, né? Vou te fazer uma pergunta, Marcela. Brinquedo, presente de aniversário. Para uma criança, para menina, o que você tem hoje? Hoje, Vamos supor. a gente sempre pensa em boneca. Menina, boneca. Boneca, tá. E tem mais o quê? Cozinha, ferrinho, batedeira, passadeira, rodinho, vassourinha. Verdade. Você já tá ensinando uma menina o quê? É verdade. Pra homem, carrão, uma Ferrari, uma moto. Você tá entendendo? O empoderamento começa desde lá do... Alguém já entregou para um menino um rodinho de presente de aniversário? Eu nunca vi. Você já entregou uma boneca, um bebezinho pro menino Pra trocar cuidar? fralda, pra dar trocar mamadeira. Gente, verdade. Você tá entendendo? É cultural. Muito É, isso. tem boneca que vem, né, com o bebezinho, abre a barriga, tem boneca Sim. que faz xixi, você troca a fralda. Sim, mas é né? dado só pra menina. É só pra menina. E por que não pro menino? É. Ele vai ser um futuro pai, ele tem que ajudar, ele tem que criar, ele tem que varrer, ele tem que ajudar, né? Vai Não é nem levar- ajudar, ele tem que dividir. dividir. Porque Tarefas são divididas. tarefas, né? Duas, marido e mulher Menina trabalham assim vai demorar fora, muito. exatamente. Mas né? eu acho que também vai do criar, assim, de você, assim, criar ensinando, né? Que nem eu tenho o meu filho mais velho, que sofreu muito comigo também, sabe? Viu muitas Todos coisas nós assim. crescemos Vendo. aprendendo de E eu dividir tarefas. eu trabalhava num restaurante, eu trabalhava direto. Eu não tinha, o dia da minha folga eu vendia. Porque eu precisava de dinheiro, né? Sim, Eu pagava 4 aluguel. filhos pra Mas só- criar. E os 4 filhos, assim, para criar tudo, assim. E o meu menino mais velho, tadinho, final de semana, ele tomava de conta dos pequenos. Ele pequenininho, ele tomando de conta dos pequenos. Aí, ele trocava fralda, ele fazia comida. Eu saía, eu deixava a mesa já com tudo, assim. Deixava uma garrafa de café com leite, jarra de suco. A gente não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Assim. Então, eu comprava aquele suquinho de pacotinho, nem que era suco. o Tang. Que suco. Isso, Eu que falo suquinho, assim, assim. de fome, graças a Deus, a gente nunca E passou. assim, aí eu comprava bolacha, daquelas bolachas recheadas que parecia sebo, chocolate, parecia criança tá sebo, ótimo. era o mais barato que tinha, sabe? Eu só via moleque comer a bolacha, o chocolate grudava tudo nos beijos, aquele chocolate mas por eles exemplo, gostavam. Eu conheço homens que nunca lavou um banheiro, nunca tirou um pó, nunca forrou a própria cama. E o nunca meu guardou as menino próprias pequeno, cuecas. doutora. Eu vou mais além. Aí ele cuidava dos meninos pequenos, ele trocava fralda e ele barria.
E ele passava pano, era tão bonitinho. Ele passava Mas é que a senhora Dona é Meire, uma. aí a senhora me em um conta, milhão. nas suas mãos do dedo, preenche uma de Isso. quantidade de gente que faz isso? Porque eu tenho mães que acompanham os alecrins dourados lá no escritório. Viu? E falam o seguinte, olha, se acredita a doutora Raquel que ele tinha que ajudar a fazer as coisas lá dentro de casa? E por que não poderia? Acabam nem me contratando, né? E nem eu quero um caso desse. Porque a gente vai batendo. Às vezes, Então é 1 em 1 milhão. a parte da cultura não deixa ensinar, porque vem a parte do coronelismo, do machismo, de todas essas histórias. Eu sou casada com um gaúcho. Entendeu? Inclusive, eu atualmente estou morando um pouco em Porto Alegre, um pouco aqui. E lá eu vejo bem a cultura, lá é uma cultura machista. Sim. A minha sogra, quando via, agora tá acostumada, 17 anos casado, então, né? Mas a minha sogra, quando via o meu marido lavar a louça, coitadinho, ficou a pior parte pra ele. Eu não, mas a minha sogra tem 84 anos. E é difícil mudar o pensamento de E uma aí pessoa mais eu velha. perguntava pra ela, falei, dona Neida, a senhora não ensinava o Luiz Paulo a lavar a louça? Ela falava, o meu marido não podia nem imaginar que eu poderia. Então, a questão vinha desde o marido dela. Era falando, é proibido. cultural. Era proibido. E hoje, meu marido divide todas as atividades lá comigo. Hoje todo mundo faz. É que antigamente, eu lembro que antigamente os homens chegavam em casa, sentavam na mesa e ficavam ali. Antigamente, não. Aí a mulher ia e apanhava. Atualmente Dona também, Neire, tá, antigamente dona não. Outra questão também, porque hoje Ontem em isso dia- estavam fazendo. Fazem. Aham. Porque assim, ó, hoje em dia, homem e mulher trabalham. Mas por que a mulher tem que cuidar da casa, sendo que os dois trabalham iguais? os Mesmo dois têm assim, folga? Marcela, mesmo A se a jornada é mulher maior. trabalhar em casa e o homem sair pra fora, ela trabalha em casa, ela tem muita coisa pra fazer. Sim. Eu falo pra você que eu prefiro muitas vezes sair pra fora do que trabalhar em casa. porque em casa Porque em trabalha casa infinito. não acaba. Não acaba. Não o fora acaba, tem uma hora que você fecha. Uhum. Em casa, não. Então, se você for pensar, a mulher de dentro de casa, ela trabalha 10 vezes mais do que o homem que sai pra fora. Inclusive, Só que ele volta falando assim, você não fez nada. Então, eu não vou lhe ajudar. Eu tô Mas obrigada. sabe por quê? Não. O homem, ele não aguenta o batido da mulher. O homem é fraco. Ele não aguenta, qualquer coisinha já tá morrendo. Você vê E que a gente mulher... tem Olha, sexo frágil, né? dizem que a mulher é sexo frágil. Eu conheço homens que fazem essa dupla jornada e faz muito bem. A mulher, ela Mas é 1 em 1 mesmo milhão. doente, ela tá ali trabalhando, Mesmo sabe? com cólica, na TPM. Agora o homem não, o A homem gente tem tá uma lá no doencinha. front e de Cólica o quê, salto. mulher? Resguardo da Resguardo maternidade. da maternidade. O O ponto homem na tem barriga o tá homem tem fazendo uma- coisa. O homem tem uma doencinha, já fica lá morrendo. Sabe? Eu queria que o homem parisse um filho. É pra Não dá ele conta. ver. É Não dá pra ele conta de ver. Dá amamentar. conta. Não dá conta de amamentar. Gente, Deus fez certinho. Exatamente. Gente, eu vou finalizar a live, esse episódio, que já passou um pouquinho do horário. Puxa. Tem muitos comentários. Vai ficar salvo todos os comentários. Depois, se vocês quiserem entrar para estar respondendo Vamos. o pessoal. Porque assim, ó, eu sempre procuro responder no ao vivo, mas hoje, como é um assunto mais intenso, né, mais longo, então eu deixei fluir aqui o bate-papo, só que aí depois as doutoras entram lá, interagem com o pessoal, vai ficar Com salvo, certeza. tá? E é isso, gente. Espero ter um próximo episódio com vocês novamente. Né, agora vai ter o Setembro Amarelo. A gente pode combinar alguma coisa aí, conscientizar, né, a prevenção do suicídio. Do suicídio, e tal. doutora Carolina aí, ó. Muito legal. A mãe quer falar alguma coisa pra gente finalizar aqui? Não, falou numa frase agora, eu queria outra live dessa pra gente falar mesmo num suicídio, assim, desse... Falar na Que lata, tristeza, né? É assim, sabe? não, Isso vai sempre rolar. dá mais, Raquel. É É impressionante. muito bom. Ai, eu gostei muito da doutora. Sempre gosta. Eu amei, Eu também te amei. O que A eu doutora- falei a aqui, doutora você falou Carolina. que é a Raquel. E olha, eu sou neta de nordestina, uma mulher de Petrolina. Retada, Eu sou neta É, dela, de Dona Tonheira. E eu sou sergipana retada, com muito orgulho. Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Sabe? Eu não sou de deixar o almoço pra janta, não. Mas aí fica assim, ó, o convite vai aberto
pra gente combinar. Tem o Setembro Amarelo, né? Depois eu vou falar Vamos? com a doutora Carolina também, pra gente combinar alguma coisa, tá? E é isso, gente. Já passou do horário. Eu não tô com vontade de finalizar a live. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira. Mas a gente tem que finalizar aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês. É isso, porque eu sei como que é a vida de vocês. Uma correria, a agenda lotada, e é isso. Minha mãe também trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro. E pra gente tirar esse tempinho e tá aqui falando, né, abertamente pro pessoal, quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio. Né? E Tem passando muita essa coisa, informação. né, que a gente... Porque Eu a mesmo gente tem tá muita coisa que eu ajudando queria quebrar, outras mas não pode, né? Não, Porque quebrar o silêncio. tem por tanta enquanto. coisa quebrar que o fica silêncio. aqui entalado assim, sabe? Mas Obrigada ao nosso diretor. a gente vai Quietinho presa, aí né? Se hoje. falar demais, então... Ouviu bastante, aprendeu bastante. Eu quero legal. agradecer a todos os parceiros oficiais aqui do Araras Pod, do Aqui no Pod também, que está passando aí no cantinho da tela. Muito obrigada. Sem vocês, esse podcast também não estaria aqui acontecendo, né? Vocês fortalecem a gente. Então, sou muito grata. Gente, esse foi mais um episódio do Aqui no Pod. Espero vocês até a próxima, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.